Monte Líbano brigando com os caras pra gente poder sair. Nisso eu tomei um chute na canela e começou a sangrar. E aí a gente saiu de Camburão, mas aí foi até engraçado porque eu quis sair de Camburão, porque eu nunca tinha saído, né? Ponto, o Robin Davis foi lá, meteu os dois e ganharam de 1. Aí quando eu cheguei que acabou o jogo, que eu cheguei na mesa, que eu olhei pra mesa assim, já tinha um cara pulando em cima da mesa, já tinha outro atrás dele, e aí eu olhei pros lados, não tinha pra onde correr. Quando eu olhei, o corredor da morte tava livre. Eu peguei e corri pra aquele sentido, porque é pra onde eu ia correr. Eu sempre brinco assim com os árbitros mais altos. Quando você for apitar um jogo e o cara falar juiz FDP, é porque ele não te conhece ainda. Agora quando ele falar, ô Renatinho, viado, pronto. E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Jean e sejam bem-vindos ao canal Jump Ball. Bom, no vídeo de hoje eu tenho um convidado aqui muito especial pro canal, um cara que já apitou final de Olimpíada, já apitou Pan-Americano. Hoje em dia ele é comentarista do Sport TV de basquete. Eu tô falando de Carlos Renato dos Santos, o Renatinho. Fala, Renatinho, tudo certo? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Tô sabendo que o teu canal tá bombando. Tá bombando, né? Com você vai bombar mais ainda. Renatinho, primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: muita gente que trabalha hoje com basquete, ou como você que é árbitro, ou que é comentarista de basquete, ou de futebol, de qualquer esporte, já quis ser jogador alguma vez e já se encantou e querendo ser jogador de algum jeito. Como é que foi contigo? Já quis ser jogador ou você sempre quis ser árbitro? Não, já fui jogador. Na verdade, assim, eu tive uma influência dentro da minha casa, né? Porque o meu pai jogou basquete. E você sabe que todo pai frustrado deposita no filho aquilo que ele não foi, né? Então ele não foi um grande jogador, chegou até juvenil. E aí, lógico, ele influenciou eu e meu irmão a jogar basquete. Então eu acompanhava meu irmão, que é mais velho. Meu irmão jogava 2, 3 categorias acima e eu jogava na escolinha. Na verdade, quando meu irmão foi jogar no Corinthians, eu comecei na escolinha do Corinthians. Depois ele mudou pro Pinheiros, aí eu já era pré-mini no Pinheiros. Joguei basquete, então eu posso dizer que eu joguei basquete aí dos 8 até os 14 anos. Aos 14 anos eu já tinha feito o curso de arbitragem. Quando eu tinha 12. Você fez em 85 curso? 85, eu tinha 12 anos. E aí aos 14 eu tive que fazer a minha escolha. Né? Um diretor da federação chegou para mim e falou: você tem que escolher, ou você joga ou você apita. Tá. Aí eu parti para arbitragem. Eu sempre brinco e falo que eu acho que eu tive a percepção e a facilidade de descobrir o meu dom cedo. Sim. Então, assim, nos treinos lá no Pinheiros, o professor Dante, eu falava: Dante, eu quero jogar meio coletivo, outro meio coletivo eu apito. Isso até quer te falar, que eu vi uma entrevista sua exatamente falando isso. Que você queria estar meio tempo e jogar meio tempo. E foi isso, e o Dante me deu uma super força também, o professor Dante, mandar um abraço para ele, me deu sempre uma super força e foi assim que eu consegui começar a construir a minha carreira de árbitro. Tá bom, então outra coisa agora que eu queria saber é, como é que foi o seu primeiro jogo profissional, né? E foi essa trajetória até chegar ao NBB? Não, na verdade, assim, como eu era novinho, né, eu tinha 12, 13 anos de idade, a federação começou a me escalar em campeonatos da prefeitura, jogos escolares, campeonatos menores. Você tinha que idade nessa época? Não, eu tinha 12, foi quando realmente eu comecei. E aí eu fui apitando esses jogos de teoricamente menos expressão, até para construir uma base, né, sólida para poder apitar jogos adultos. Mas a federação foi me colocando em jogos de categoria de base importantes também, então apitei muito no Pinheiros, na Hebraica, no Palmeiras, no Paulistano, no Corinthians. O pessoal que tinha categoria de base em São Paulo, eu estava sempre apitando, mas ainda não apitava juvenil, não apitava adulto. E aí, lógico, com a construção, eu acho que eu tinha uma facilidade de mostrar que eu tinha muita personalidade, que eu gostava daquilo que eu fazia. E aí, a partir daí, eu comecei a apitar jogos mais importantes. Aí teve um dia que, na categoria juvenil, tinha alguns times que eram fortes em São Paulo, que era o Continental, o Pinheiros e o Palmeiras. Ia jogar Corinthians e Continental, e meu irmão jogava no Corinthians. E era um jogo forte, era um jogo que às vezes chegava à decisão de campeonato. E aí eu deixava sempre o uniforme de reserva no carro do meu pai, porque eu falava: pai, que antigamente faltava muito árbitro, hoje em dia não, né? Mas faltava muito árbitro. Pai, deixa no porta-malas um uniforme, que se a gente tiver num jogo e faltar o árbitro, eu apito. E aí aconteceu nesse jogo, aí me chamaram: você tá com o uniforme aí? Tô, tal, entrei pra apitar e fui bem. E a partir dali foi uma sequência natural de escalação em jogos. Aí comecei a apitar jogos adultos, tal, enfim. E aí foi uma sequência natural. Legal. E falando sobre essa sua, vamos supor, você nunca afina nos jogos grandes, né? Essa sua decisão sempre de apitar o que você acha que aconteceu. Queria saber o que aconteceu lá em Franca, que eu soube de uma história aí que você teve que sair escoltado pela polícia, né? E teve que pegar com o seu próprio uniforme e ir direto para São Paulo. O que aconteceu? A gente tinha esses problemas também, né? Na verdade, eu tive 2 problemas sérios. Um foi no Palmeiras, que a gente também teve um problema lá. Essa do Palmeiras é até engraçada, porque jogava Palmeiras e Monte Líbano. O Edivar Simões era técnico do Monte Líbano.
E o professor Edivar sempre foi um cara que me incentivou muito, né? E me dava toques, me fala, pô, por que você não muda a sua postura? E o Edivar a gente tinha que escutar, porque é um mestre, né, do basquete. E nesse jogo Palmeiras e Monte Líbano ganhou de 1 ponto e a gente ficou cercado ali dentro da quadra, a torcida do Palmeiras querendo pegar a gente e tal. Aí o Edivar pediu pro time voltar, o time todo voltou do vestiário para ajudar a gente a sair da quadra, porque ele tinha essas coisas, ele sempre foi um cara muito correto. E aí a torcida do Palmeiras veio, aí a gente só viu os jogadores do Monte Líbano brigando com os caras pra gente poder sair. Nisso eu tomei um chute na canela e começou a sangrar. E aí a gente saiu de Camburão, mas aí foi até engraçado, porque eu quis sair de Camburão, porque eu nunca tinha saído, né? Pra poder contar essa história hoje. Pra poder contar essa história hoje. Mas naquele dia foi perrengue. Naquele dia foi perrengue. Eu fui pra delegacia fazer exame de corpo de delito, essas coisas todas. E em Franca também teve um problema grave. Porque em Franca eu jogava Franca, o Dharma na época, era o time Dharma Iara Franca, contra o Banespa Jales. E aí era um jogo difícil e tal. Naquela época a Franca tinha 2 times, tinha o Franca Basquete e esse Dharma. E aí eu apitei uma falta pra Jales faltando 2 segundos. Tá perdendo de 1 ponto, o Robin Davis foi lá, meteu os danos e ganharam de 1. Aí quando eu cheguei, que acabou o jogo, que eu cheguei na mesa, que eu olhei pra mesa assim, já tinha um cara pulando em cima da mesa, já tinha outro atrás dele, e aí eu olhei para os lados, não tinha para onde correr. Quando eu olhei o túnel, o corredor da morte, o corredor da morte estava livre. Eu peguei e corri para aquele sentido, porque para onde eu ia correr? Corri para lá e o Carlão, técnico do Dharma, me abraçou. O Carlão, meu amigo até hoje, falou: não, ninguém vai encostar a mão em você. E até uma atitude inusitada, porque foi o técnico que perdeu, né? E aí a gente entrou no túnel correndo, aí a polícia conteve os caras que queriam pegar e tal, mas aí lá no vestiário, os caras jogavam pedra no vidro, vão te matar, porque era um quadrangular. Então isso era sexta, sábado e domingo. Aconteceu na sexta. Os caras sabiam o hotel que eu tava, sabe o hotel que você tá, você vai sair pra jantar, pra almoçar, nós vamos te pegar, aquela coisa toda. E aí você foi no mesmo dia pra... Aí o chefe do policiamento falou: olha, eu achava mais coerente você ir embora, porque senão você vai ficar 2 dias aqui e vai ficar nessa tensão toda e tal. Talvez hoje eu ficaria, porque eu sei que muito é ameaça só e tal. Hoje com mais experiência, né? Naquela época não, né? Então aí organizaram minha saída do ginásio, eu parecia o presidente da República, porque tinha uma viatura, 2 na frente, 2 atrás, escolta, só faltou helicóptero. E aí eles me levaram para a polícia rodoviária, enquanto isso o pessoal da arbitragem foi no hotel, arrumou minha mala, para trazer a mala na polícia rodoviária. Aí eles pararam o ônibus da Cometa, que estava indo para São Paulo, a polícia parou, revistou o ônibus. Normal. Eu estava de uniforme de árbitro, porque como é que ia me trocar? Aí viram se tinha algum torcedor Isso, entraram lá, viram o ônibus, pedi pro motorista acender a luz e tal. Aí eu entrei no ônibus e voltei pra São Paulo. No dia seguinte cheguei em casa e minha mãe falou: o que você tá fazendo aqui? Você não vai tapar, mãe? Vou te contar a história. Mas faz parte, a vida do árbitro é essa, faz parte também. Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Mas assim, o bom de tudo isso é que eu fui embora, viajei 400 quilômetros, mas com a consciência tranquila, que eu tinha feito o justo, o correto, não tinha afinado. Exatamente. Outra coisa, muita história muito legal que eu queria te falar é a seguinte: eu comecei a ver basquete bem há pouco tempo, sabe? Eu comecei, se não me engano, em 2011. Muita gente não acredita, acho que eu assisti desde pequeno, mas não, comecei bem cedo. Um dos primeiros jogos da NBB que eu assisti foi aquele jogo das estrelas de 2011, que você meteu aquela bola de 3. Franca, né? Lá em Franca. E quando eu tava vendo, eu não entendi nada, achei muito legal. Eu queria que você explicasse como é que foi, se tinha combinado já de fazer isso, foi na hora, foi instantâneo. Na verdade foi o seguinte, o jogo das estrelas foi no sábado, né? Na sexta-feira, a gente teve um bate-bola dos jogadores, dos ex-jogadores lá em Franca. E eu fui apitar esse bate-bola. E aí tava jogando Cadum, tava jogando Guerrinha, tava aquela brincadeira toda. E eu falava pros caras: passa a bola que eu vou fazer uma cesta. Brincando, né? Passa a bola que eu vou fazer uma cesta. E o Thiago Leifert tava no bate-bola lá na época, né? E o Thiago Leifert falou assim: pô, você devia fazer uma cesta amanhã. Eu falei: você é louco? Não pode, não sei o quê. E ele ficou alimentando isso. Quando chegou no dia do jogo das estrelas, a gente tô lá apitando e tal. Aí teve um pedido de tempo, eu encostei perto onde ele tava, ele falou assim: ô Renatinho, chuta uma bola. Eu falei: não pode, Thiago, você pode chutar aí, eu tô mandando, vai, chuta aí. Beleza, aí eu cheguei pro Lula, que era o coordenador na época da liga, né? Falei: Lula, tem um lance assim, o Lula falou: pode ir, manda bala. Aí eu encostei no time dos estrangeiros e falei com o Sukaski, que jogava no Minas. Sim. Falei: Sukaski, eu vou ficar do lado esquerdo aqui, você faz todo mundo ir pro outro lado, você passa a bola pra mim, eu chuto, beleza? Beleza. Armamos uma jogada ali, ninguém percebeu. E aí aconteceu, aí eles passaram a bola pra... o Sukaski passou a bola pra mim, eu arremessei e a bola caiu.
ao vivo no Sport TV. Carlos Renato dos Santos. Bola de 3 do árbitro. Inédito na televisão brasileira, o árbitro marcando uma cesta de 3. Vira a tela para parar tudo. Podia acabar o jogo agora. Aquele frisson todo, né? Quer dizer, foi uma coisa assim, pra mim também foi muito legal, sabe? Porque eu acho que aproxima também um pouco o árbitro do público, do jogador, porque a gente cria uma imagem que o árbitro é inimigo, é malvado, e não é nada disso, porque hoje eu vejo o quanto eu fui respeitado, porque os jogadores hoje vêm falar comigo, pô, Renatinho, por que você não volta? Ô, Renatinho, não sei, a gente sente sua falta. O próprio torcedor que me xingava, ô, Renatinho, deixa eu tirar uma foto com você, pô, por que você não volta? O que vai em todos os jogos, ele acaba criando uma identificação com o árbitro. Eu sempre brinco assim com os árbitros mais novos, quando você for apitar um jogo e o cara falar, juiz FDP, é porque ele não te conhece. Não te conhece. Agora quando ele falar, ô Renatinho, viado, pronto, já te conhece, entendeu? Isso é uma demonstração, por incrível que possa parecer, é uma demonstração de respeito pelo seu trabalho. O cara já te conhece pelo nome. Verdade. Renatinho, outra coisa que eu queria te perguntar, essa temporada do NBB especialmente, o NBB já declarou agora que vai ter jogo, jogo de segunda a sábado, né, todo dia, e cada dia vai ter um canal diferente. Só que dessa vez os canais Globo não vão transmitir a NBB. Como você vê essa nova temporada do NBB? Você acha que isso aumenta a credibilidade do basquete? Você acha que o basquete tem um potencial agora maior para crescer? Bom, veja bem, eu acho que o NBB é um produto que está muito bem consolidado. Eu acho que durante os 10 anos, dos primeiros 10 anos, foi criado uma marca sólida, né? Eu acho que a organização, a própria gestão da liga foi muito bem feita. Agora, não podemos deixar de esquecer que o Grupo Globo fez parte disso. Lá na semente, quando se plantou a semente do NBB, o grupo que chegou e apoiou e falou, a gente está junto, foi o Grupo Globo. Então, acho que se o NBB hoje tem uma credibilidade, tem um nome, o Grupo Globo faz muito parte disso.